José Manuel já disse esta manhã, não ficaste surpreendido com esta não eleição de Tiago Antunes, pois não? Não, não fiquei, porque de alguma forma as indicações iam nesse sentido e porque depois da prestação na comissão onde teve que ser ouvido, como aliás de resto agora recordou Rui Rocha aqui Assim, no no último noticiário agora noticiário, mesmo. no último noticiário, Tiago Antunes creio que tinha perdido todas as condições para ocupar aquele lugar. Já seria discutível se alguém com aquelas características poderia ocupar aquele lugar, porque nós vamos ver a lista dos anteriores provedores, eh, provedores da República e não têm bem aquelas características, não é? Portanto, ou são figuras que até podem ter sido ministros, mas já têm o estatuto de senador, ou são pessoas que na academia foram antigos reitores, professores catedráticos, antigos membros do Tribunal Constitucional, membros de tribunais superiores. Tiago Antunes pode ter aspectos, até na sua carreira académica, muito valorizáveis. Tem uma parte dela que é internacional, esteve já em várias universidades fora do país, mas não é, digamos, não tem a autoridade, digamos assim, fora de uma área bastante específica. Quando nós vamos ver, por exemplo, o que é a sua produção científica, ele também tem uma produção científica, é quase toda na mesma área. Portanto, é muito centrado em direito do ambiente, em direito dos resíduos, e direito dos consumidores e pouco mais que isso. É importante, não estou a dizer que não seja importante. Agora, não é, quer dizer, não lhe dá aquela coisa, tem um currículo inatacável, do ponto de vista académico, para um lugar daqueles. E depois há, sobretudo, a questão política, não é? A questão de... Aqui nós temos hoje uma peça que não sei, enfim, agora não fui ver se ainda está em manchete, mas penso que sim, sobre Ainda está assim. ainda está em manchete, Fui sobre confirmar. Isto a atualidade às vezes é tão rápida. É muito que de vez em rápida, quando mas é ainda, muito ainda rápida. está. Portanto, sobre o que foi a Câmara Cooperativa e qual foi o apelo O blog. o blog. Portanto, as pessoas mais novas não se lembrarão, os mais velhos lembram-se muito bem, os que não seguiram a política talvez não estivessem tanto dentro disso, mas houve um tempo antes das redes sociais em que boa parte da guerra política ocorria num espaço chamado blogosfera. E a blogosfera tinha, com características diferentes, algumas das características têm hoje em termos de agressividade, tipo de linguagem, que têm hoje as redes sociais, e depois tinha também outras coisas que eram boas, eram sólidas e por aí adiante. Não havia limite de caracteres, em primeiro Não lugar, havia não é? limite de caracteres, não havia limite de caracteres, mas havia muitas coisas que eram apenas 2 linhas, ou uma linha. Sim. Eu agora, hoje de manhã, estive a tentar e consegui recuperar algumas das coisas que a blogosfera disse sobre mim. A blogosfera não, o Câmara Cooperativa disse sobre mim, porque me recordava de ter, enfim, eu não sou uma pessoa que fixa na memória todas essas coisas, mas tinha uma ideia que já tinham acontecido algumas coisas. Exato. Portanto, fui ver, penso que o último post que fizeram, já numa fase em que Sócrates nem sequer já era primeiro-ministro, trataram-me como rato de esgoto. Aquilo verdadeiramente era, enfim, não vou agora... Aquilo usava todos os métodos possíveis e imaginários. Nós Deixa hoje só sabemos... acrescentar, era um blog muito focado em dizer mal de pessoas, ou seja, mais Sim, sobretudo tinha isso. ataques Não, muito pessoais. tinha ataques muito pessoais, tinha um lado de defender ao trance tudo o que os governos de José Sócrates faziam, e a seguir tudo o que José Sócrates fazia, portanto não tinha, e fazia uma espécie de clipping de tudo o que aparecia nos twitters, primeiro na blogosfera, depois quando apareceram redes sociais, Sim. a pôr lá tudo aquilo que era algumas defesas do José Sócrates. Nós hoje sabemos, e isso é contado, não vou repetir aqui em detalhe, é contado no texto do Miguel Santos Carrapatoso sobre o que é que se passou na Comissão e porque é que isso foi tão importante na decisão e o que era um pouco essa ligação de Tiago Abrantes com esta... perdão. Tiago Antunes. Tiago Antunes. Miguel Abrantes, Tiago Antunes. Tiago Antunes. Isso não foi um lapso de línguas, não foi por acaso. com esse blog. Mas eu ontem usei aqui uma expressão que acho que posso usar outra vez. Tiago Antunes estava naquilo que eu acho que posso dizer hoje, que era o coração das trevas do socratismo. Que era um núcleo de muito poucas pessoas,
portanto, que se mantiveram, inclusivamente algumas delas como visitas habituais da Casa de Paris, e até mesmo ao fim, portanto, e que, não estou a dizer que Tiago Antunes lá foi, não sei, sobre isso não tenho notícia, mas Filipe Batista, que foi primeiro chefe de gabinete, secretário de Estado, inclusive tem um papel que vem muito de trás, no tempo do Freeport, para mim nunca ficou esclarecido. Esse caso morreu e, portanto, não tivemos investigação até ao fim. Temos outra figura que é um verdadeiro Dark Verder, que é o secretário de Estado adjunto Almeida Ribeiro, portanto, que era uma figura absolutamente, até pela sua passagem pelos serviços secretos. Temos Pedro Silva Pereira, que inacreditavelmente se manteve à tona até muito recentemente e que sempre foi completamente instrumental em todas estas, em tudo isto, e que sabia literalmente de tudo. Portanto, e temos no meio deles, enfim, uma posição que não seria a mais destacada, mas que estava lá e que colaborava e que seguramente faria aí, talvez num grau mais baixo, era mais novo, tem menos experiência, aquilo que depois viria a fazer. Enfim, não estou a dizer que com os mesmos objetivos e da mesma forma no tempo de António Costa, tínhamos aí Tiago Antunes. Portanto, nós estamos a falar de fazer política aguerrida, de argumentar aguerridamente. Estamos a usar truques baixos, insultos, métodos, métodos que a gente está habituado a ver em coisas que não são saudáveis. Pronto. Colocar alguém com esta passagem por estes meios, num lugar daqueles era complicado, portanto não fiquei surpreendido que quando isso foi recordado ele tivesse imediatamente caído. As suas ligações mais recentes a António Costa acho que não eram, enfim. Para todos os efeitos, Carneiro também é um costista, não é? Portanto, também esteve no governo, teve um papel importante, não era só por aí. Estas coisas dos pedronunismos e dos costismos, e estes ismos todos em que os partidos agora se entretêm muito, não creio que fosse só isso. Portanto, temos aqui uma situação que é um bocadinho mais, como eu direi, mais delicada. E tem, sobretudo, outro aspecto que para mim é o mais perturbador disto tudo. Porquê é que é o António Costa? Eu acho que é o António Costa por causa de um monte de notas que estava escondido no gabinete do seu chefe de gabinete. Ponto final, parágrafo. Tudo o resto é foco. Quer dizer, que ele acabou por enfim, não vou... Isso ainda tem muito caminho para andar, portanto não vou entrar nisso, mas isso era aquilo que tinha tornado impossível ele manter. Tornaria sempre impossível ele demitir-se. Como isso só soube umas horas depois da frase do Ministério Público, ficou para muita gente a ideia que foi o Ministério Público. Eu não acredito. Quer dizer, obviamente eu não acredito, quer dizer, porque nenhum primeiro-ministro resiste a ter no andar de baixo do seu gabinete notas escondidas dentro de caixas de vinhos ou livros na biblioteca do seu chefe de gabinete. Ninguém resiste a isso. E ora, a pessoa que tinha essas notas escondidas era outro membro desse coração das trevas do socratismo, portanto, desse núcleo instrumental que vinha desse tempo. E isto tem muito, muito a ver com aquilo que verdadeiramente o Partido Socialista nunca fez. E que nós já falamos aqui inúmeras vezes, que foi perceber o que é que lhe aconteceu para, durante 7 anos, ver Sócrates como o seu menino de ouro e depois dar-lhe um piparote com a ideia de que a justiça é o que é da justiça, a política é da política, e passar adiante como se não tivesse acontecido nada. E, inclusivamente, recuperar muitas das pessoas que estiveram envolvidas até aos gasganetes nesse processo, alguns deles lhe levando às posições mais altas do Estado, como é o caso de Augusto Santos Silva. É bom pôr os nomes nas coisas para nós não nos esquecermos. E, portanto, sobre isto, nunca houve qualquer esforço da parte do partido para perceber, quer dizer, a sua responsabilidade real na bancarrota. Houve correção de rumo. António Costa percebeu que não podia fazer o mesmo. E percebeu isso quando não ganhou as eleições em 2015. E, portanto, corrigiu o rumo a seguir. Podemos discutir, já discutimos muitas vezes a forma como o fez, mas fê-lo. Mas nunca o fez dizendo que estava a fazê-lo. Nunca o fez dizendo que o que tinha sido feito antes estava mal. E depois, sobretudo, nunca houve mais do que... Houve poucos casos em que as pessoas dissessem abertamente aquele
tipo de governação e aquela forma de atuar e aquilo que aconteceu em tudo aquilo que a gente tem vindo a saber no processo Marquês é intolerável e nós olhamos para o lado, qualquer coisa. Porque apesar de tudo houve quem o tivesse feito. Por acaso essa pessoa que o fez até está na Presidência da República. Está no sentido de dizer não colaborou. Mas mesmo como falei do Partido Socialista, nunca teve espaço para o fazer porque o Partido Socialista não o deixou fazer. Ele estava lá pendurado por fios, como está agora pendurado por fios o José Luís Carneiro, apesar dos 90 e tal por cento. Olha, como está pendurado por fios uma pessoa que eu estou a ver ali na televisão a falar, que é o líder da UGT, que também foi Mário eleito. Mourão. Mário Mourão. Mário Mourão. Portanto, pessoas que têm falta de autoridade suficiente dentro do seu meio para se imporem. Portanto, não são meninos de ouro. São, às vezes, líderes de passagem, pessoas que estão com dificuldade de afirmação. Apesar de tudo, nós sabemos que, e não vamos agora havemos de falar do Presidente da República por outros motivos, que seguro procurou distanciar-se de José Sócrates ainda no tempo em que José Sócrates era líder e, portanto, tentou arranjar o seu espaço dentro do PS. Depois, depois aconteceu-lhe o que aconteceu, não vamos recuperar esse tema. Mas mesmo aí, mais uma vez, a evolução e a ruptura é sempre parcial. Por exemplo, nós agora temos as nomeações para o Conselho de Estado, que é uma das outras decisões de ontem. Finalmente temos a eleição feita, não é? Os partidos todos elegeram os seus membros, aconteceu o que se esperava, 3 do PSD, 1 do Chega, 1 do PS, portanto aqui não houve surpresas. Soubemos também ontem que eram as nomeações do Presidente. Eu devo dizer que gostei das nomeações dos académicos, acho significativo ter ali, uma não é de surpresa nenhuma, portanto era a sua mandatária nacional, portanto a cientista que era a sua mandatária nacional. Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica, é uma boa, na minha perspectiva, é uma boa surpresa. É uma pessoa que tem outro mundo, tem outra, vem de outros meios. O académico de Évora, portanto, o biogeógrafo, tem um currículo académico, esse sim, incrível, é um dos cientistas portugueses mais citados internacionalmente, portanto é alguém que ainda por cima trata temas que são muito atuais, portanto está muito bem. As escolhas que ele foi fazer, as pessoas que foi buscar à área do Partido Socialista, eu diria que era tentar evitar. Quer dizer, nós percebemos, por exemplo, que anteriores presidentes nomearam pessoas que tinham sido antigos ministros, que vinham das suas áreas, recordo, e em alguns casos eu achei mal, por exemplo, achei mal que Cavaco Silva tivesse nomeado no seu primeiro Conselho de Estado, está-me a falhar o nome, aquele foi Ministro da Administração Interna, não me recordo agora o nome, enfim. Mas ele nomeou por 2 vezes Manuela Ferreira Leite. Mas Manuela Ferreira Leite era sua amiga, sempre tinha sido, portanto era uma relação pessoal muito próxima. Aqui não há nada de especial. Marcelo Rebelo de Sousa também foi buscar uma ex-ministra, Leonor Beleza, mas Leonor Beleza, toda a gente sabe, era uma pessoa das suas relações mais pessoais, colega da universidade, que já tinha uma vida completamente feita depois de sair do governo, por outros mundos completamente diferentes. Portanto, temos, portanto, agora, quer dizer, Severiano Teixeira, até nem não será um militante do Partido Socialista, neste momento, eu até diria, é o mais compreensível de todos. Já Alberto Martins fica eu, por acaso, Severiano Teixeira, tendo em conta até as circunstâncias de segurança, defesa... Segurança e defesa, eu acho que é uma nomeação muito lógica. Ligada à parte dos militares, eu vejo como... Não, é muito lógica. Alberto Martins terá a ver com aquele passado de resistência, então, aquele episódio. Sim, está bem, mas ele viveu sempre disso, aquele episódio em Coimbra. Nunca foi um ministro brilhante. Por acaso, posso só fazer aqui uma intervenção? Eu ouvi várias vezes o som dessa intervenção. É preciso coragem para fazer o que Alberto Martins fez, mas há uma voz que diz várias vezes: vai falar o presidente da Associação Académica. Essa voz que não está identificada, que é certamente do estudante, esse sim foi muito importante, porque é ele que consegue parar a sessão
e que diz 2 ou 3 vezes, com aquela voz de Coimbra, não é? Vai falar o presidente, porque, quer dizer, a certa altura a ideia era que não falasse o presidente da Associação Académica. Portanto, houve mais protagonistas e depois a história tem outros episódios que ficaram devidamente apagados. Mas pronto, era só para lembrar, houve mais vozes. Mas de toda a maneira, isto são coisas de arquivo. E, portanto, Alberto Martins, já passaram muitos anos, não é? Talvez, se é por isso, vai para o curador do museu. Olha, Provedor de Justiça podia ser um bom nome. Já no caso de Alberto Martins era um nome que creio não levantaria. Não uma pessoa não levantaria acabaste de dar uma nenhum. ideia. Antes, pelo contrário. Antes, pelo contrário, é uma pessoa que tem, desse ponto de vista, uma preocupação com temas que seria interessante. Bem, dito isto, nós ontem tivemos, apesar de tudo, um 17-1, não é? É uma cabazada. Só estou a dizer isto porque havia 18 votações ontem. 18. Sim, estamos a falar só de uma, não é? Estamos a falar só de uma. Está a falar só de uma. E apesar de todas as outras 17 correram bem. Sim. E portanto, e as outras 17 eu nem tinha noção que eram tantas. Tive que ir ao site da Assembleia da República ver que, entre outras coisas, até há uma eleição para uma coisa chamada Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários, ou para a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, ou, enfim, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, individualmente, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, muita coisa. Bem, mas correu tudo bem. Sim. Houve Houve possibilidade de entrar uma pessoa do LIVRE, uma pessoa da Iniciativa Liberal para um destes órgãos, por acaso foram os dois para o mesmo, que é o órgão, é o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, foi para onde foi um da Iniciativa Liberal e um do LIVRE. Portanto, essa parte correu bem, a maior parte dos nomes não são muito conhecidos, são nomes, eu pelo menos não consigo identificá-los pela lista da Assembleia da República, essa parte correu bem. Agora, aquilo que nós percebemos é que, e ainda hoje, nos programas que já tivemos, percebemos é que aquilo que eu disse há pouco de José Luís Carneiro ser líder, mas haver alguma dificuldade com ele, não desaparece. Repara, António José Seguro nunca foi completamente aceito no partido, apesar de ter tido sondagens muito melhor que aquelas que agora Carneiro tem. Portanto, estas coisas das sondagens a meio do caminho valem relativamente pouco, sobretudo quando estamos numa fase do caminho em que eu até diria que eu até gostava que os governos estivessem com piores sondagens agora, porque é sinal que está a fazer mais coisas do que está a fazer. Portanto, não é aí que está o ponto. O ponto está em saber se estes temas de que se fala muito, às vezes de forma porventura um bocadinho esticada, que é o pedronunismo, o costismo, o socratismo, que tu quiseres, mais do que isso, eu acho que os partidos precisam tentar, sobretudo estes dois grandes partidos, o PSD e o PS, mas neste caso estamos a falar do PS, de não discutir apenas aquilo, pessoas, relações umas com as outras, e perceber para onde é que querem ir. E desse ponto de vista eu sinto que, por exemplo, há dificuldade em fazê-lo no Partido Socialista. E eu sinto essa dificuldade, quer dizer, dois temas em concreto. Por exemplo, o Partido Socialista está sempre a falar de habitação. Mas será que é capaz de olhar para aquilo que andou a fazer durante os 8 anos que esteve no governo, em que o problema se agravou de forma dramática? Não é só os 8 já agora, não é só. É os 8 anos do governo e os não sei quantos mais que António Costa teve à frente da Câmara de Lisboa, que também são significativos do que foi a política de habitação daquela liderança. Foi o período, a década de 2010-2020, é a pior década da história de Lisboa em termos de construção de habitação social. A pior. Desde os anos 40. E não era Salazar, era viva e seria. Portanto, é catastrófico. E depois temos o pacote de medidas, o último pacote de medidas, que deu cabo de não sei quantas coisas na área da habitação, muitas delas. O Partido Socialista é capaz de olhar para isso e dizer fizemos mal. O Partido Socialista é capaz de olhar, por exemplo, para o pacote laboral que aprovou sem a aprovação da concertação social, ignorando a concertação social, e dizer, se calhar, isto da concertação social é capaz de ser importante. Não é só importante quando é o GT que está a fazer fim-capé, é também importante ouvir os outros, não é? Portanto, será que é capaz de olhar para isso de uma forma moderna, em temas como estes?
E mesmo uma questão tão simples como, diria eu, à partida, menos ideológica, como esta e foi um tema em que o PS foi campeão durante muitos anos, que era desburocratizar, simplificar. Olha, Sim. aí foi das O poucas simplex. coisas onde Sócrates começou bem. Até começou bem, não é? Portanto, já lá vão 20 anos. Será que é capaz de dizer, epá, vamos tomar cuidados, mas o caminho é este? Em vez de estar dividido e estar se calhar a juntar-se ao Chega nas suas dúvidas, quando tem pessoas como Fernando Medina, como Luísa Salgueiro, como Pedro Silva Pereira, a dizer abertamente... Pedro Silva Vieira, perdão, não é Pedro Silva Pereira. Pedro Silva Pereira era outra, era do outro departamento. Literalmente falando. A dizer que é de facto necessário descomplicar. Portanto, acho que há esse problema. Até que nós já percebemos que, se calhar, o PS pode ter duas oportunidades, que é, de alguma forma, não desalinhar, quer dizer, não parecer às vezes estar a desalinhar com o Presidente da República. O Presidente da República, pelo menos, está a procurar uma coisa. Não quer dizer que vai fazer tudo bem, não vai fazer de certeza, ninguém faz, mas está a procurar não entrar já em choque com o Governo. E, portanto, o Presidente da República atravessou-se com uma frase que eu acho que não foi planeada, mas aconteceu-lhe, sobre a história do pacote laboral durante a campanha, e agora está a ver como é que desata esse nó. O PS estar a dizer que não pode haver, que ele, no fundo, estar a dar a entender, há uma notícia hoje do Expresso sobre isso, estar a dar a entender que aquilo que são as conversas com o GT e do próprio Presidente, tentar reavivar o acordo, está a sentir-se incomodado, é péssimo sinal. Péssimo sinal. E por outro lado, há outra, penso que poderia haver outra oportunidade para o Partido Socialista, que é, eu, ao contrário do que muita gente acha, não acho que esteja escrito nas estrelas que o próximo partido que vai ganhar as eleições seja o Chega. E o PS tem oportunidade, e isso já se percebeu em alguns limites da própria capacidade do Chega, da sua ventura ou dependência, o PS podia ter aqui também um espaço, e um espaço que não é andar. O Chega pede que se baixe o IVA na gasolina. O PS, eu não sei se isso aconteceu exatamente assim, mas a lógica é esta: se um PS quiser o IVA, o outro PS que deixa o ISP. Ainda se está aqui a medir muitas forças, muitas coisas que são realinhar. populistas, porque é populismo proposto pelo Chega, ou é populismo proposto pelo Partido Socialista. Quer dizer, o próprio PS não fez isto quando era governo, quando houve um problema de combustíveis parecido com o de hoje, aliás, mais grave do que o de hoje. Eu lembro na altura dos combustíveis terem ultrapassado os 2 euros, e não ultrapassaram.